O Brasil é um dos países com mais desigualdade no mundo, mesmo sendo um grande produtor do setor agrícola e figurado há pouco tempo atrás entre as maiores potências do mundo. O índice de desigualdade social no Brasil cresce ano após ano. Antes de mais nada, vamos entender ao longo da história como se desenvolveu a desigualdade social no Brasil e como a sociologia vem trabalhando este tema no decorrer das épocas. Vamos lá! Desde a chegada dos portugueses à América no século XVI, as desigualdades sociais se instalaram, desenvolveram-se e aqui ficaram. Os habitantes do continente foram vistos pelos europeus como seres diferentes, inferiores e menos capazes. Essa visão preconceituosa justificou a escravização dos indígenas e a violência contra eles empregada pelos colonizadores na conquista territorial. Resistindo e sobrevivendo ao quase extermínio, estes povos até hoje enfrentam o preconceito e lutam contra a discriminação. Assim como milhares de africanos foram sequestrados e retirados de sua terra de origem para enfrentar condições terríveis de trabalho e vida no Brasil. A maioria de seus descendentes ainda vive em condições precárias e sofre discriminação e preconceito pelo fato de serem negros. Da metade do século XIX até o início do século XX, outros milhares de imigrantes vieram ao Brasil em busca de trabalho e melhores oportunidades de vida. Mas aqui encontraram condições de trabalho quase servis nas fazendas de café e também nas cidades. Em muitos casos, a família inteira trabalhava e não chegava a receber remuneração em dinheiro. À medida que a sociedade brasileira se industrializou e se urbanizou, novos contingentes populacionais foram absorvidos pelo mercado de trabalho nas cidades. Esse processo teve início nos primeiros anos do século XX, acelerando-se na década de 1950. Quando se desenvolveu no país um grande esforço de industrialização, trazendo consigo a urbanização. Com as transformações que desde então ocorreram na zona urbana e na zona rural, houve um crescimento vertiginoso das grandes cidades e um esvaziamento progressivo do campo. Como nem toda a força de trabalho foi absorvida pela indústria e pelos setores urbanos, constituiu-se nas cidades uma grande massa de desempregados, que passaram a viver em condições precárias. A partir da década de 1940, a questão das desigualdades sociais aparecia sob novo olhar, que passava pela presença do latifúndio, da monocultura e também do subdesenvolvimento. O coronelismo vinculado à grande propriedade rural, principalmente no Nordeste, como a base de sustentação de uma estrutura agrária que mantinha os trabalhadores rurais em uma situação de penúria, abandono e ausência de educação. A relação entre as desigualdades e as questões raciais voltou a ser analisada na década de 1950. Os ex-escravos foram integrados de forma precária, criando-se uma desigualdade constitutiva da situação que seus descendentes vivem até hoje. Desde então, muitos outros autores analisam essa questão que continua presente em nosso cotidiano. A partir da década de 1960, outras temáticas que envolviam as desigualdades sociais foram abordadas, com ênfase na análise das classes sociais existentes no Brasil. Compreender como as classes na sociedade brasileira participavam do processo de mudança econômica, social e política. Essas análises tinham como pano de fundo a discussão sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento no Brasil e na América Latina. Nas décadas seguintes, em 1970 e 80, a preocupação situou-se muito mais na análise das novas formas de participação, principalmente dos novos movimentos sociais e do novo sindicalismo. Buscava-se entender como os trabalhadores no Brasil organizavam-se para fazer valer seus direitos como cidadãos. Então são vários assuntos que a sociologia vem trabalhando ao longo do tempo em relação à desigualdade social. Mas nos últimos 50 anos, alguns assuntos ganharam prioridade na pesquisa dos sociólogos. São eles o emprego, o desemprego, mercado informal e informal de trabalho, questões étnico-raciais, desigualdade de renda e estratégias de sobrevivência das famílias de baixa renda. São esses os principais assuntos dos últimos 50 anos em termos de desigualdade social no Brasil. Vamos observar agora a diferença entre ricos e pobres no Brasil entre os anos de 1991 e 2010. Analisem comigo este gráfico. Na parte esquerda da tela temos um percentual de participação na renda total do país. No eixo inferior
temos os anos em que a pesquisa se desenvolveu. Percebemos que 60% dos mais pobres entre os brasileiros participaram de 19,5% na renda total do país, enquanto os 10% mais ricos participaram cerca de 48,3%. Então nós temos uma participação muito maior na produção econômica do país entre esses 10% mais ricos em relação aos 60% mais pobres. Analisemos também este gráfico produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre a concentração de renda no mundo no ano de 2012. Este índice estatístico vai nos colocar que um número próximo a zero representa uma menor concentração de renda, enquanto um número mais próximo a 100 representa uma maior concentração de renda. Nós percebemos o Brasil com um número maior do que 50, sendo representado por uma cor mais forte. Então o Brasil se destaca aí no cenário internacional como um dos países com maior concentração de renda do planeta. Outro gráfico importante para nós entendermos a questão da desigualdade social no Brasil é este gráfico sobre a distribuição da renda familiar per capita por cor ou raça no Brasil, entre os anos de 1998 e 2008. Percebam, no ano de 1998, representando os 10% mais pobres da população, 72,2% eram pretos ou pardos e apenas 27,4% brancos. No 1% mais rico, 89,3% eram brancos e apenas 8,2% pretos ou pardos. No ano de 2008, entre os 10% mais pobres, 25,4% eram brancos e 73,7% pretos ou pardos. Enquanto no 1% mais rico, nós temos 82,7% brancos, enquanto 15% da população deste 1% mais rico é preto ou pardo. Então nós temos aqui também uma diferença bastante grande da distribuição de renda a partir de uma questão de cor, de uma questão étnica. E aqui nós precisamos relembrar, como nós vimos anteriormente, que isso se deve aos atrasos provocados pela escravidão no Brasil. A todo esse processo que a população negra, a população que foi escravizada e trazida ao Brasil para trabalhar forçadamente, não teve as oportunidades para ingressar no mercado de trabalho depois e acabou sendo marginalizada pela sociedade brasileira. Só para vocês terem uma ideia, para a gente sair um pouco da questão econômica, o IBGE traz o índice das eleições de 2014, onde 75% dos candidatos eram brancos, 21% dos candidatos eram pardos e apenas 3% eram negros, sendo que os negros são maioria na população brasileira. Então precisamos discutir também a representatividade destas pessoas na sociedade brasileira. Uma outra questão social em termos de desigualdade é a média salarial entre homens e mulheres. Segundo o IBGE, num levantamento feito no ano de 2010, as mulheres são maioria da população brasileira e elas também estudam mais do que os homens. Mesmo assim, elas têm menos chance de conseguir um emprego e recebem cerca de 30% menos do que os homens. Vocês podem observar aqui no gráfico que para qualquer estágio de formação, o salário dos homens é maior. Além de todas essas questões, existe ainda o problema da invisibilidade das desigualdades. O sociólogo Gessé Souza alerta para o fato de que o processo de modernização no Brasil ocorreu apenas do ponto de vista econômico. Mesmo crescendo economicamente a partir da década de 1930, o Brasil não corrigiu seus problemas de desigualdade social. Mesmo em anos anteriores, o Brasil tendo composto o grupo das maiores economias do planeta, os índices de desigualdade só aumentaram. Então é isso que nós temos que refletir. O Brasil, um país com uma imensa potencialidade, que já figurou entre as maiores economias do mundo, que é um dos maiores países em termos de território, em termos de população, em termos de diversidade cultural, um país com grande destaque no cenário internacional de exportações, um grande produtor internacional, sofre internamente com diversos problemas
de desigualdade social, como nós vimos na aula de hoje. Então essa é a reflexão que nós queremos trazer para vocês. Por que um país que cresceu tanto economicamente nos últimos 50 anos resolveu tão pouco dos seus problemas sociais? Essa é a grande pergunta, essa é a grande reflexão que nós queremos deixar nesta aula. Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo encontro. Tchau!